Olá pessoal, bem-vindo. Estamos na nossa quarta semana de aula e a nossa competência dessa semana vai falar sobre o serviço do vinho. E mais uma vez contamos com o enólogo da Miolo, Felipe Sesca, que vai falar pra gente sobre o serviço, do vinho. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Sandra, novamente. Bom, então hoje, mudando um pouquinho o tema, fugindo já todo mundo já está na ponta língua sobre a harmonização, hoje vamos falar sobre o serviço do vinho, Então, entrando na parte do serviço do vinho, existem muitas coisas que a gente precisa saber. Detalhes não são complexos, são detalhes simples, mas importantes, Por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que se importar hoje quando a gente for consumir um vinho é a questão da temperatura onde a gente vai consumir ele. Aquela famosa frase que vinho tem que tomar a temperatura ambiente não é bem uma realidade do que acontece. Se for o ambiente inverno no Rio Grande do Sul, inverno na Europa, se tiver no Alasca, aí dá até para botar um pouquinho no micro-ondas, mas se não for isso não existe, Cada produto alcoólico, principalmente, tem uma temperatura onde ele vai ficar mais agradável. Alguns mais gelados, outros um pouco mais quentes, mas não necessariamente a temperatura ambiente. Hoje dá para dizer assim que no caso do mundo dos vinhos, os espumantes são sempre feitos para serem tomados gelados, bem gelados, e os vinhos brancos vão de bem gelados a gelados. Já o vinho tinto ele sai de uma faixa de saindo do gelado e indo até o refrescado. Então a gente tem os vinhos de sobremesa, junto com os espumantes, onde vai ser até uns 6 graus de temperatura, os vinhos brancos de uns 5 a uns 10, e uma faixa de 10 até 20 graus é onde a gente vai consumir o vinho tinto. Com certeza que a questão do paladar vai influenciar muito, tem quem prefere tomar um pouco mais gelado ou um pouco mais quente, mas nunca fugir muito dessas faixas, porque senão ou a gente vai estar se alimentando algum aroma ou sabor que não seja agradável, então a gente vai estar neutralizando totalmente a nossa sensação gustativa. Mas fugindo dessa questão da temperatura, partindo do momento que a gente vai fazer a nossa escolha do nosso vinho, hoje a gente tem aqui uma preciosidade da Miolo, que é o Miolo Seleção, um dos mais clássicos rótulos do grupo, Detalhes simples que a gente pode avaliar para garantir a escolha do produto. Primeiro, sempre vem em saliência a marca, o nome do vinho, no caso esse aqui é Miolo Seleção, produzido pela Miolo. Contém a safra, a safra que diz a nós o ano da colheita da uva, não é o ano que foi engarrafado, não é o ano que foi por barriga, é o ano da colheita. Sendo, para ter essa safra, 100% das uvas desse ano que foram usadas para esse vinho. Esse ano vai ser importante para nós a partir do momento que a gente acompanhar a safra da uva. Então, eu sei que no Vale dos Vinhedos a safra de 2012 foi ótima, 2005 foi ótima, 2010 não foi boa. Então, a partir do momento que a gente acompanha, hoje a gente tem acesso à internet fácil, tabelas é o que não falta, dizendo, vai ser que hoje foi bom, na campanha foi ruim, Vale de São Francisco foi bom, Portugal no sul de Portugal foi bom, no norte foi ruim. Então a gente acompanha e a gente sabe que isso vai dar uma garantia na hora de a gente escolher se a gente tende a ter um vinho melhor ou um vinho um pouco duvidoso, As uvas que compõem, no caso esse aqui ele é um corte, são 2 uvas, Cabernet Sauvignon e Merlot, Pode ser apenas uma, pode ser 2, ou em alguns vinhos, principalmente em casos dos europeus, não contém essa expressão, Mas é facultativo, pode conter no contrarótulo, como pode não ter, Mas partindo do momento que tem as uvas mencionadas, quer dizer que aquele vinho é feito com as uvas que tem aqui. Que estão ali descritas, Exato, no caso aqui são 2 uvas, se fosse uma só, teria que ser feito só com aquela uva, 100% daquela uva. Se a gente for pegar a nossa legislação, ela diz que 80% tem que ser aquela uva. Os outros vinhos podem ser outras uvas do mesmo grupo. No caso da Miolo, hoje ela trabalha com uma filosofia de 100%. Se tiver escrito o nome da uva no rótulo, é 100% aquela. Uva. Se não for só de uma única uva, ela expressa quais são as outras uvas que também compõem. Que é para informar o consumidor. Vai lá, pode ser tanto de uma, tanto da outra, vai alterar, vai ser o vinho que ele quer, não quer, então é melhor ser justo com o consumidor. E é facultativo ter a região de onde ele é produzido. Esse aqui é feito na região da Campanha. Hoje, a região da Campanha no Brasil é a região que está mais se ampliando, se comentando para vinhos fáceis, vinhos que não tenham taninos que travem a boca, vinhos agradáveis e vinhos com ótima relação custo-benefício. Então, vinhos para o consumo do dia a dia hoje, praticamente a região da Campanha é a que está se destacando e onde os vinhos estão sendo feitos. Ótimo. Fez a leitura do rótulo. É interessante, vai ter escrito se é branco, se é tinto, se é seco, se é suave. Vai ter escrito aqui, Esse aqui no caso é um tinto seco. O volume,
quanto tem de álcool, né? Também tem. A graduação alcoólica. Graduação do lado alcoólica, seguinte. né? Graduação alcoólica é importante salientar que ela não é referência para a questão de qualidade do produto, mas sim a maturação da uva. Quanto mais doce for a uva, mais álcool vai ter o vinho. Mas não quer dizer necessariamente que vai ser um vinho melhor ou pior. Né? Partiu essa parte, vimos o vinho, tá geladinho, tá na temperatura ótima para o consumo. Vamos para a parte mais importante, que é abrir, né? Então, nossa ferramenta, que é o saca-rolha. Primeira ferramenta coisa... básica, gente, um sommelier, um enólogo, está acostumado a manusear o vinho. Para qualquer um que quiser tomar vinho, obrigatoriamente essa ferramenta é necessária, né? A lâmina, que a gente vai utilizar para cortar a cápsula, né? Nessa parte do corta-cápsula, que é essa proteção, existem muitos comentários, tem quem diz várias coisas, mas todo mundo já deve ter percebido que tem um anel um pouco mais saliente no topo da garrafa, né? É muito facultativo, ou cortar em cima dele, ou cortar embaixo, né? Muita gente diz que o certo é em cima, mas eu vejo um pequeno detalhe, apesar de ser a maneira perfeita de cortar em cima, né? Para o nosso dia a dia em casa, né? Um dia que a gente está com um pouco de pressa, cortar embaixo é um pouco mais prático. Não é errado, mas né? permite Mas uma facilidade maior. Uma facilidade maior, né? Então a gente vai cortar em cima. Vamos fazer um corte. Ao redor da cápsula. Isso, a gente pode aproveitar, pressionar essa lâmina contra, né, aquele gargalinho de vidro mais saliente. E depois a gente só retira essa proteção que ficou aqui. Retirada essa cápsula, a gente vai para a próxima etapa, que é a retirada da rolha. Existem diversos modelos de saca-rolhas no mercado, né? Eu gosto muito desse, né, que é pequeno, prático, dá para levar no bolso, né? Precisa ter obrigatoriamente a espiral. Eu só recomendo modelos que tenham uma espiral desse estilo, que ela é vazadinha, né? Eu recomendo para o pessoal evitar aquele modelo que é tipo um parafuso, que ela é cheia, que é toda preenchida. Porque naquele modelo, conforme ela vai entrando a rolha, ela pode também ao mesmo tempo ir esmigalhando ela. Grande chance no momento da gente retirar a rolha, a gente retirar apenas o saca-rolha. Isso, a rolha né? fica toda esfarelada. Toda esfarelada dentro, e daí depois já vem um petisco junto na nossa taça. Então vamos evitar. Sempre optem ou preta, que é teflon, que ajuda a deslizar para entrar e a prender a rolha na hora de tirar, ou de aço inox em função da resistência. Né? Então nós vamos colocar ela. Movimentei a espiral. Eu recomendo colocar quase toda a espiral dentro, ou então deixar, como eu deixei aqui, de meia volta a uma volta fora. Né? Eu gosto muito desse modelo de saca-rolha, que é o chamado modelo sommelier, porque ele tem 2 níveis de alavanca. Né? Coloca o primeiro nível. E coincide justamente com a penúltima volta. Exato, e aí né? o gargalo. Dá uma pequena puxada, sem muita força, retorna, engata o segundo nível e retira. Existem modelos profissionais, né, que são maiores, que não tem os níveis, mas tem uma alavanca maior para tirar. Ainda se encontra no mercado um modelo de saca-rolha que eu não recomendo, que era o chamado antigamente bate-coxa, que era apenas uma haste com a espiral. Que é... Daí colocava, né, prendia a garrafa no meio das pernas e depois puxava. Exigia muita força, era muito comum e vinha fora, né? E nem todo mundo conseguia abrir naquela forma, né? Então eu não recomendo. É bom que esse aqui é o clássico saca-rolhas. Clássico, né? prático, né? Se quiser ir na casa do amigo, pode deixar ele no bolso para levar, não tem mistério, para levar para praia, para um piquenique, para um acampamento. Não exige muito espaço, né? A rolha, né? A gente pode olhar a rolha, ver se tem vazamento, se tinha mofo, que são sinais da conservação, se estava em contato com o vinho, né? Eu não vejo muita necessidade de sentir o aroma na rolha, porque a gente pode fazer isso direto ao vinho, né? Então, uma vez aberto o vinho, gente, a gente passa, né, para a questão, né, da análise desse vinho. É a parte mais desagradável, né? Então a gente vai analisar ele. Então, para análise não precisa muito vinho, apenas um fundinho. Né?
sempre com um guardanapo, né? Seca, para evitar aquela famosa gota que cai na toalha, mancha Na ela, roupa. né? Então o que a gente vai fazer na avaliação do vinho sempre? A gente vai dar uma olhada no visual dele, então ver se ele está límpido, se ele está cristalino, se não tem nenhum material suspenso, alguma coisa estranha. A rolha, né? Por exemplo, Rolha, como ele falou. pode ter algum detrito, né? Algum cristal, né? De vinho no fundo, né? Que é muito comum encontrar em suco de uva, mas pode acontecer no vinho também. Né? Ainda olhando para ele, a coloração do vinho ela pode também dizer para nós uma questão um pouco da conservação e da idade dele. No caso dos vinhos tintos, eles começam com um tom violeta, um tom alilazado. Quando são bem jovens, eles vão passando por um vermelho, por um granada, né? Um vermelho bem intenso, até o ponto que eles chegam a um tom laranjado, uma cor de tijolo. Quando o vinho tinto chegou nesse tom tijolo, ele já acabou a vida dele. O vinho branco também termina nesse tom laranjado, um pouco mais para um tom telha do que tijolo. E ele começa já, quando ele é bem jovem, bem cristalino, quase transparente, vai passando por um tom mais amarelado, um amarelo intenso, um tom dourado, um tom ouro, e até que chega nesse laranja, que também é o final da vida dele. Né? Então avaliou o visual, tá límpido, tá cristalino. Né? Observou bem a taça. Observou. A importância da taça ser transparente, não é? Exato, então, assim, para fazer a avaliação do vinho, a taça tem que ser transparente, não pode ter logo, não pode ser colorida, porque senão a gente não consegue ver a qualidade do produto. Né? Se tiver desenho, a gente não sabe se a gente está vendo um depósito ou se a gente está vendo desenho, então pode complicar. E se for de outra cor não transparente, a gente não consegue ver o visual. Em seguida a gente sente um pouco do aroma do vinho. Né? O mais importante, quando a gente sente o aroma, é fazer uma pergunta muito clássica. O aroma é agradável ou não é agradável? Ah, é agradável, não é agradável? O que seriam aromas que não são agradáveis de se encontrar em vinho? Né? Aromas que lembrem a enxofre, então repolho, ovo, né? Alguma coisa de cozido, né? Desses dois compostos. A gente não pode jamais sentir aroma de vinagre. Né? Daí isso que eu ia te perguntar, a questão do cheiro do vinagre forte. Exato, né? Já é desagradável. Exato. Existem alguns aromas, como aroma de rolha, que podem lembrar um pouco do cheiro de papelão. Né? São aromas que a gente não deve encontrar. Não tendo nenhum desses aromas, daí sim a gente pode entrar na ampla, né, parte de descrição dos descritores aromáticos do vinho, né? Com certeza que para quem está começando a consumir vinho é muito complicado. Ah, tá me lembrando cassis, mirtilo, amora, framboesa, a gente nem conhece todos essas frutas, por exemplo, né? Pra gente aqui no Nordeste, mirtilo, amora, são frutas que a gente não encontra, né? Exato, né? Então, assim, a gente pode muito mais adaptar o que a gente encontra no seu dia a dia, que é rotineiro, vai ser muito mais fácil de decifrar. Mas a gente pode dividir o aroma, para quem está começando, por 3 grandes categorias. A categoria das frutas brancas, né, e cítricas, então onde vai entrar também as flores brancas, frutas de polpa branca, então, frutas cítricas, então lima, laranja, abacaxi, melão, a gente pode contar também as flores brancas, flor de laranjeira, lírios, copo de leite, margarida, enfim, né? Que nesse caso, nesse vinho tinto a gente não encontra, uma descritora clássica de vinho branco. A gente tem um outro grupo que são as frutas vermelhas, então daí sim, amora, moranguinhos, tem cereja, ameixa, né? Então, que é muito comum encontrar em vinhos tintos jovens, que é o caso desse aqui, que é um vinho da safra 2011. E depois a gente tem um terceiro grupo que são as especiarias, de uma forma geral. Daí sim vai ter chocolate, café, cravo, canela, tostado, todos os aromas de torrefação, de tabacaria, que é um grupo muito grande, né? Que em geral a gente vai sentir ou em vinhos muito envelhecidos ou em vinhos em passagem de barrica de carvalho, que não é o caso desse também, esse é concentra um pouco mais nas frutas. Mas partindo do momento que a gente consegue dizer, não contém esses aromas desse grupo e não daquele outro, a gente direciona muito mais o nosso foco. Então vai muito da prática dele também, né? Pois é, a degustação é muito mais a questão de você ter a prática, né? E ir associando a determinados sabores que você tem enquanto lembrança olfativa. Exato, então assim, a nossa memória olfativa, ela é muito importante. Apesar do aroma ser a única coisa que ela não é apagada ao longo dos anos da nossa memória, a gente precisa treinar ele. Não adianta a gente ser chefe de cozinha, trabalhar numa floricultura, ser um perfumista. Se a gente não tem costume de sentir, o que é a canela? Vamos dar um dia o trabalho, sentir o aroma da canela,
sentir qual que é o aroma do cominho, qual que é o aroma do cravo, qual que é o aroma da pimenta preta, que é diferente da pimenta rosa, que é diferente da pimenta branca. Sentir os aromas aos poucos das frutas, fazer a mesma questão, para daí sim começar a poder identificar esses aromas dentro do vinho. Né? Mas é bem fácil dizer, que é bom comentar para o pessoal, que a gente vai sentir o aroma específico, né? É pimenta preta, pimenta do reino, é banana, é abacaxi, maracujá, né? Acabou. Aquela historinha que a gente escuta, porque é lírio branco do sul do Líbano. É o lírio branco. No sul do Líbano, ou aqui em Recife, ou em Caruaru, ou em Petrolina, é o lírio branco. Né? Fica até um pouco snob, né? Quando a gente tenta associar um determinado cheiro a algo tão específico que a maioria das pessoas não tem nem... Isso daí, às vezes também assusta e espanta as pessoas, às vezes, de aproximar o vinho, né? Exatamente. A gente fica, será que é? Não é? Eu não sei, nunca senti, nunca fui para aquele tal lugar, então... Né? É bom sentir esse aroma. Às vezes a gente pode lembrar, acontece muito. Lembro o aroma do quintal da minha avó. Pô, eu nunca tive no quintal da sua avó, você não teve no quintal da minha avó. Então, com certeza, o aroma que tem no quintal da sua avó e na minha, só a gente vai saber. Exatamente. O que normalmente acontece as pessoas fazerem essas associações é porque pode ter alguma coisa que seja muito aromática nesses ambientes. Se fosse no quintal da minha avó, ia ter laranjeiras. Então tu ia estar sentindo o aroma da flor da laranja ou da própria fruta. Né? No quintal de alguns vizinhos mesmo tinha muita roseira, então ia sentir o aroma da flor. No quintal do outro vizinho, ele tinha temperos, então tu sentia o aroma do tempero. Então a gente lembra do ambiente, mas a gente não consegue identificar o que era que dava aquele perfume ao ambiente. Então a partir do momento que a gente identifica esse aroma, facilita bastante também. E por fim, tem aquela parte bem desagradável, né? Isso. Que é provar o vinho, né? Nesse momento, então, é bem agradável, é o momento que a gente vai sentir a sensação do vinho, né? A gente vai sentir na ponta da língua se ele é um vinho doce, que no caso esse não é. A gente vai sentir no centro da língua o sabor salgado, que é um sabor extremamente difícil, para não dizer impossível de se encontrar nos vinhos, né, em geral. Nas laterais da língua a gente sente a sensação da acidez. A sensação da acidez ela é muito confundida com a sensação da astringência, que é causada pelo tanino. Então assim, é bem fácil de diferenciar uma da outra. A acidez é quando a gente saliva mais. Tomou o vinho, percebeu que a boca está mais molhada do que antes do vinho, então é sinal que é um vinho que tem uma boa acidez. Né? Quando ele secou a nossa salivação e ressecou os dentes pelo lado de fora, com uma sensação de morder um caju verde, um caqui verde ou uma banana verde, que dá aquela travada, essa já é a sensação da astringência. Então elas não são iguais, então a gente tem que evitar um pouquinho disso aí. E você fala muito da sensação do amargor, do amargo. A sensação do amargo é aquela sensação que a gente vai sentir no final da língua, praticamente já na garganta, que é como se fosse o gosto de remédio. Então são sensações bem distintas umas da outra. A gente não pode tomar um vinho e travar a boca e dizer que ele é amargo, é astringente. Deixa a boca mais molhada, não é porque ele é astringente, é porque ele é ácido. Isso também vem com a questão do hábito da gente saber em que local da nossa língua, né, o gosto, né, ele está sendo enfatizado. Então a gente pode sempre, primeiro gole do vinho, tenta dar uma passagem por todas as partes da boca, da língua, porque em cada parte a gente sente uma sensação melhor que outra. Também, né? Para poder identificar melhor, né, isso? Exato. Ok, gente, então a gente agradece mais uma vez ao Felipe. Espero que vocês tenham gostado de nossas aulas. A gente agradece a Miolo e ao Felipe por estar disponível, né, em nos atender, e também a Casa dos Frios, que cedeu o ambiente para que a gente pudesse fazer a videoaula. Espero que vocês tenham, né, aprendido um pouco mais com a gente e vão degustar, porque a gente só aprende, né, sobre o vinho experimentando. Um abraço, sejam bem-vindos.